Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja com você. Na alegria da celebração da Páscoa, que para nós católicos se estende nos 50 dias após a celebração da ressurreição de Jesus, hoje Jesus nos fala da porta do aprisco, ou seja, do cercado, onde o rebanho era recolhido durante a noite e os dias sombrios para poder livrar-se do lobo e dos ladrões. Além da porta que dá acesso à vida eterna, Jesus diz que ele é o pastor das ovelhas. Era costume no seu tempo, durante a noite, os pastores trazerem seus rebanhos e guardá-los no cercado, aprisco, para protegê-los do lobo e dos assaltantes, que se preocupavam apenas com a carne e a lã das ovelhas. Ao amanhecer, cada pastor ia até lá para buscar o seu rebanho, e é incrível saber que as ovelhas conheciam a voz do seu pastor e não havia risco das ovelhas de um rebanho não conhecer a voz do seu pastor e confundir-se com as ovelhas de um outro rebanho. Jesus diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o pastor abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Com a imagem do pastor, Jesus não fala apenas do cuidado dele para com o seu rebanho, mas da intimidade que há entre ele e suas ovelhas. Jesus diz que as ovelhas conhecem a sua voz, e mais adiante ele dirá: eu conheço as minhas ovelhas. Não se trata apenas de um saber racional, mas de uma relação de profunda intimidade entre ele e suas ovelhas, e destas com ele. Não é possível pertencer ao rebanho de Jesus se não o escutamos, se não conhecemos o tom da sua voz, se não o atendemos nem o obedecemos. Nós nos iludimos se acreditamos caminhar a uma certa distância dele. Na noite que Jesus foi condenado, bastou que Simão Pedro se afastasse dele alguns metros para negá-lo. E assim se dá conosco também. Jesus diz que ele caminha à frente das ovelhas e elas o seguem. É preciso tê-lo sempre diante dos olhos, tê-lo à nossa frente, para que não venhamos a errar o caminho e não nos perdermos nos desfiladeiros do mundo. Se nós o temos diante dos olhos, podemos estar certos de que não nos enganamos nem nos perdemos. Jesus diz ainda: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Nele nós encontramos salvação e vida eterna. Ninguém pode nos dar o que ele nos oferece. Ele mesmo diz que os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes, porque não se interessavam pelas ovelhas, apenas pelo que podiam lucrar com elas. Hoje, com toda a igreja, rezamos pedindo ao Senhor pastores para o seu rebanho. Pastores que sejam conforme o seu coração, que conhece e ama as suas ovelhas. Nossa oração hoje deve ser um forte clamor a Deus para que, na sua igreja, muitos homens e mulheres se despertem para a possibilidade de consagrarem as suas vidas ao serviço do Evangelho, para o serviço dos irmãos e das irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.